Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Voltando a essa casa com muita alegria e especialmente nessa comemoração, homenagem que nós fazemos, embora tão simples, porém tão significativa, porque é feita com muito amor em favor do nosso querido Allan Kardec. E então, e da doutrina, né? 160 anos. Que nós vamos falar 160 anos do Espiritismo educando almas. E é um momento em que fazemos essa reflexão, porque na verdade, na realidade, o Espiritismo, ele vai falar a alma. Hoje eu recebi uma coisa muito bonitinha de um garoto no Facebook, mandaram. O meninozinho, não sei se vocês conhecem, está comparando o jogo com a alma. Então, o jogador é a alma, não é? E eles são os bonecos, nós. Então, ele está fazendo essa comparação. Achei muito interessante, porque ele fala muito bonitinho e está trazendo essa ideia. É importante que a ideia seja cada vez mais difundida, cada vez mais divulgada. Sabemos que a doutrina não será propriamente o Espiritismo no futuro, vamos dizer, a religião, filosofia, que vai estar presente, prevalecendo. Mas as ideias, sim. Então, isso é da maior importância, nós contribuirmos com a ideia. Antes que eu me esqueça, vou falar de mim mesma agora. Eu estou fazendo um trabalho que está tenho feito já 5 vezes, 5 minutos com Allan Kardec, não sei se já viram. Então, eu tenho tentado enviar para as pessoas e tudo mais. Porém, eu vejo muito poucas visualizações, compartilhando, curtindo, pouco em relação ao que Kardec merece. Então, agora eu resolvi falar nas palestras. Alguém que tenha você tem, né, pelo que ele está falando ali, né, baixando a cabeça assim e tal, assentindo, então que passe para os outros, porque nós precisamos, depois desse tempo todo, eu lancei o 5º agora, não é? 5 minutos com Allan Kardec, só tinha até outro dia 900 visualizações. E isso é muito pouco em relação a Kardec, enquanto a gente vê as outras coisas aí, não digo que seja uma coisa assim de milhares e milhares, mas pelo menos vamos botar uns 1000, mais uns outros 1000, porque Kardec merece, não é? Esse tema agora, desse 5º, é o Cristo Consolador, mas desde o primeiro, que são textos de Kardec, e depois eu faço um pequeno comentário. Portanto, para trazer o conhecimento da doutrina para o povo em geral, não é? Muito bem, então depois de falar isso, eu combinei assim comigo mesma. Agora eu vou falar no final da palestra. Eu vou falar, mas hoje, como é a primeira vez que eu estou falando, resolvi falar no início, porque senão depois eu vou esquecer, né? E não vou falar. Muito bem, então nós vamos começar esse tema, não é? A respeito da doutrina educando almas. Vamos ver agora uma pequena introdução para encaminhar o nosso raciocínio. Esse texto dos prolegômenos que está em O Livro dos Espíritos. Prolegômenos é um nome assim complicado, né? Pouco conhecido, mas nós podemos dizer que seria assim uma introdução, uma apresentação, escrito de uma forma muito chique, né? Prolegômenos. Vamos nós falar isso por aí, ninguém vai saber o que é, né? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso apenas para que nós possamos ir apresentando e fazendo uma linha de raciocínio. Na sequência, nós vamos lembrar o momento que Jesus faz a promessa do Consolador.
Está em João, no capítulo 14, versículos 16, 17, depois ele retorna no versículo 26, depois no capítulo 15. É um momento muito especial. Jesus vai fazer essa promessa na sua despedida. Claro que os discípulos não sabiam, só estavam 11, porque nessa altura Judas já havia saído da sala, era o momento da última ceia, a ceia já havia terminado e Judas sai da sala e vai lá para fora cumprir o que eles tinham programado. É claro que vamos colocar aqui, deixar bem claro, e todos devem pensar assim, que Judas não queria a morte do mestre. Ele achava que Jesus iria fazer um milagre qualquer, quando ele se visse cercado pelos soldados e ali alguma coisa aconteceria, menos a morte, ele não pensava nisso. Mas Jesus sabia. Jesus de antemão sabia tudo o que estava acontecendo lá fora e o que iria acontecer, claro. E nessa hora que ele vai trazer as suas últimas instruções para conhecimento deles, dos discípulos, que vão começar no capítulo 13, nos versículos finais do capítulo 13 de João, e ali pelos versículos 30, 31, 33, quando Jesus vai falar da seguinte maneira: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, conforme ele vai apresentando esta frase em outros momentos também. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, sempre Jesus está, quando dá um ensinamento mais profundo, começando dessa maneira, perguntando ou asseverando que deveríamos amá-lo, ou que já estava muito bem assinalado que todos o amavam, aqueles que o estavam seguindo. E aí ele acrescenta: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Por que ele fala que é um novo mandamento? Porque ele se coloca como referencial de amor. Como eu vos amei, diferente da regra áurea, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Naquele instante era despedida. Então, ele vai ainda acrescentar uma frase que é muito conhecida no meio espírita: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E, na sequência, vai iniciar o capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Esses são os momentos iniciais, os primeiros versículos do capítulo 14. Mas ele vai acrescentar algo muito interessante. Ele fala assim: vou preparar-vos o lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. Dando ensejo que Tomé fizesse uma pergunta, porque Tomé era muito curioso. E vamos lembrar que posteriormente, vamos deixar um momento esse início as últimas instruções do Cristo, e vamos lembrar mais adiante, depois que Jesus é crucificado, naqueles momentos da ressurreição, quando ele aparece para um grupo de discípulos, ali entre eles estava Tomé. Tomé, vendo aquele vulto, ele quis fazer um teste, se era mesmo Jesus. Por isso ele pede que aquele vulto que ele está dizendo que é Jesus, mostre suas mãos, para ver se havia a marca dos cravos. E Jesus não vai negar, Jesus aceita, e ele mostra as mãos. E Tomé vai certificar-se que aquele era Jesus mesmo, porque as marcas ali estavam. Então Tomé era curioso. Voltemos para lá. Ainda não havia acontecido, o mestre estava ali. Mas Tomé já mostrava a curiosidade dele. Quando Jesus disse: vou preparar-vos o lugar, Tomé pergunta: Senhor, mas que lugar é esse? É uma pergunta óbvia, né? Foi muito bom que ele fizesse essa pergunta. Mas, Senhor, que lugar é este? Nós não sabemos de onde viestes e nem para onde vais.
dando ensejo a que Jesus desse uma resposta de grande importância metafísica, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, eles não entenderam muito bem a questão, porque a resposta foi assim, surpreendente, não é? Que lugar é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, adiante um pouquinho esse trecho que está aqui, 14, 16, 17 e 26. Jesus promete o Consolador: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu costumo dizer, na minha própria interpretação pessoal, que Jesus é o Espírito de verdade. Porque aqui ele está dizendo: o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É uma questão assim, apenas de colocar essa opinião, mas outros acham que não. Isso não tem importância, é só porque eu quis dizer que, pela frase, aparentemente você pode dizer que o Espírito de verdade seria ele mesmo. Mas na sequência, vamos ver. Qual foi o trabalho de Allan Kardec? É muito importante nós pensarmos um pouquinho na magnificência do trabalho de Allan Kardec, sendo ele o missionário da terceira revelação. Então, Allan Kardec, ele vai, primeiramente, para compor o Livro dos Espíritos, era necessário que ele parasse um pouco para elaborar várias cogitações, várias conclusões, várias perguntas que ele gostaria de fazer. Então, vamos ver. Ele pensou as grandes questões do conhecimento humano e apresentou-as ao Espírito de verdade. Levantou as dúvidas do homem moderno e esclareceu os pontos controvertidos. Só nesses dois itens aqui, nesses dois momentos aqui, nós vemos a importância. Pensou as grandes questões do conhecimento humano. Claro que ele não ia fazer perguntas simplórias, pueris, fraquíssimas. Claro que ele teria que fazer perguntas profundas que alcançasse todo o conjunto de ensinamentos que a espiritualidade iria fornecer, para que houvesse uma expansão mental das pessoas. A doutrina espírita é uma fé raciocinada e ela vem expandir o nosso pensamento. É uma expansão da consciência que a doutrina espírita proporciona. Depois ele levantou as dúvidas, pontos controvertidos, buscou detalhes ignorados das grandes questões. Aí um ponto muito importante: resgatou o Evangelho do Cristo das brumas da Idade Média, para que resplandecesse como verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. Esse é um trecho de Caibá Schutel, e é um grande vulto do Espiritismo em São Paulo, no estado, na região ali. Agora vamos ver. Como resultado disso tudo, a doutrina espírita revolucionou velhos postulados. Claro, mexeu com pontos que a criatura humana estava acostumada a entender daquele jeito, a falar a respeito disso, e inclusive aí não mais as penas eternas como castigo. Esse é um ponto importantíssimo, porque se naquela época, meados do século XIX, Kardec, como missionário da terceira revelação, estava tocando neste ponto do inferno eterno. E observem, meus irmãos, que, embora 160 anos de O Livro dos Espíritos, até hoje as pessoas falam que o inferno é eterno. Nossos irmãos de outros ramos do cristianismo acreditam piamente que existe o inferno. E, além de tudo, acreditam que Deus manda seus filhos para o fogo do inferno. E porque, então, é um Deus muito cruel. Porque quando Deus criou toda a humanidade, a humanidade
da nossa Via Láctea, vamos dizer assim, da nossa galáxia. Porque nas outras galáxias, outras humanidades existem. Então, todas criadas por Deus. E, no caso, aqueles que Deus condena, Ele manda para onde? Para o fogo do inferno. E depois aquilo lá é eterno, nem Ele tira de lá. Porque o inferno é presidido por Satanás. Então, Satanás é que fundou o inferno. Ele era um anjo decaído, né, Satanás? Conta a lenda seguinte, que havia anjos, que já estavam lá em cima com asas e tudo, porém, revoltaram-se contra Deus e, por conta disso, decaíram, caíram cá embaixo. E um deles era Satanás. Satanás fez uma coisa qualquer para não ficar parado, fundou o inferno. O inferno, ele é eterno. E Deus manda para lá os seus filhos, que ficam aos cuidados do seu principal oponente. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. E aí, quando eles estão lá por conta de Satanás, nem Deus tira eles de lá. Porque Satanás é forte. Então, quanto mais se fortalece Satanás, mais enfraquece Deus. Porque Deus acaba de sendo mais fraco. Satanás manda aquilo tudo lá. Muito bem, então, o Espiritismo vem mostrar que isso não pode ter a menor condição de ser real ou verdade. Porque Deus, então, seria um Deus cruel demais, que cria os seus filhos, porque nós todos fomos criados da mesma forma. Todos, no universo inteiro. E começamos do zero. E nós começamos lá das cavernas. Nós já fomos homens e mulheres das cavernas. Éramos horríveis naquela época. Hoje já estamos mais bonitinhos, porque evoluímos, melhoramos e hoje tem muita coisa para melhorar também. Então nós ficamos pessoas bem mais bonitinhas. Acontece, porém, que Deus sabia que aqueles filhos que Ele criou iam cometer erros. Não eram perfeitos para começar uma jornada perfeita. E claro, cometeriam erros. Então, Deus tem uma justiça perfeita, equânime. A justiça divina é igual para todos. Embora que as pessoas, olhando o panorama mundial, dizem que a justiça não é perfeita. Porque uns têm tudo, outros não têm nada. Esses dias, olhando a Síria, né? As crianças morrendo à míngua de fome. Aquilo nos dói a alma só de olhar aquilo. E aí é claro que as pessoas acham que a justiça de Deus não é perfeita. Porque não sabem, não aceitam, não entendem a reencarnação, que o espírito é imortal, que o espírito tem uma bagagem. Não entendendo isso, não entendem nada. Muito bem, a evolução é um determinismo da lei divina. Olha quanta coisa a doutrina espírita revolucionou para mostrar o senso disso tudo, o bom senso. É de uma didática fantástica e é de uma realidade, de uma verdade inconteste. E a reencarnação como instrumento de progresso. A reencarnação como instrumento de progresso. E juntamente o livre-arbítrio. Quando nós éramos lá das cavernas, nas primeiras encarnações, o livre-arbítrio estava zero ainda. Nós não estávamos ainda usando o livre-arbítrio, que é a condição de fazer as escolhas, as opções e tudo mais. Não tínhamos ainda essa condição. Como uma criança hoje, que tendo meses ou começando a andar, ela ainda não faz o uso do seu livre-arbítrio, embora já seja um espírito antigo. Só que ela está, pela forma infantil, impedida de fazer uso do livre-arbítrio, mas vai fazer um pouquinho mais para adiante. Bem, então, o livre-arbítrio, juntamente com a reencarnação, nos mostram o progresso constante para o espírito imortal. E aprendemos que a felicidade é uma conquista pessoal. Isso é muito importante também, porque nós temos a mania de achar que a nossa felicidade está nos ombros do outro. Eu sou feliz se ficar com fulano, ou se ficar com fulana. O fulano resolve ir embora, ou a fulana, aí a vida desgraçou da pessoa. Ela pode até se matar. Vai para as drogas, vai para aqui, vai para ali. E outros ficam numa depressão profunda, porque colocaram a sua felicidade nos ombros de uma pessoa que, na verdade, não estava nem aí.
Portanto, nós vamos aprender que é uma conquista nossa, que nós temos que aprender a gostar de nós mesmos, de ficarmos sozinhos, de ficarmos num lugar determinado qualquer, numa solidão, qualquer coisa, mas isso não vai nos levar a romper com a vida, ou fazer isso, ou fazer aquilo, porque nós temos um mundo interior. E, sobretudo, se a pessoa é espiritualizada. Leis morais, que são as leis da consciência. Essas leis constituem a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Começam com a questão 614. E a lei de justiça, amor e caridade é a 10ª lei dessas leis morais que estão no Livro dos Espíritos. E o Espírito de Verdade disse, quando Allan Kardec, na questão 648, vai expor que, ao Espírito de Verdade, que ele ia abordar na terceira parte as leis morais, e ele fala as 10 leis para o Espírito de Verdade, para ver se aprovava. E o Espírito aprovou. Só que ele disse assim, a mais importante é a última, a lei de justiça, amor e caridade. E por fim, o Espiritismo inaugura uma nova era para a humanidade. Bem, vamos ver só de passagem o primeiro Livro dos Espíritos. Era constituído apenas de 501 perguntas na primeira edição, em 1857. Na segunda edição, Kardec já tinha colocado as 1019 questões e isso foi lançado em 1860. Essa primeira parte é interessante. A introdução, ela tem 17 itens. É importante ler a introdução, muita gente pula a introdução dos livros, de tudo, mas a introdução é muito importante. Na primeira parte, Kardec vai abordar as causas primárias. E aí vem a primeira pergunta formidável, fantástica, maravilhosa, que Kardec vai fazer. Porque quando Kardec coloca que é Deus, impessoalizando, ele já estava dizendo que Deus não é um espírito, que Deus não é uma entidade, que Deus não é um anjo. Então, o que é Deus? Já colocando essa ideia que Deus é a inteligência suprema, como a resposta dos espíritos, e a causa primeira de todas as coisas. E depois ali ele vai falar, nessa primeira parte, que constitui apenas 7% do livro, ele vai falar os atributos da divindade, que é também fantástico, um conjunto fantástico. Por quê? Porque ali estão os atributos divinos. E nós vamos aprender uma coisa notável: Deus é imutável. Ou seja, Deus não muda, Deus não fica alegre, Deus não fica triste, não fica com raiva, não está condenando seus filhos porque está com raiva, porque isso, porque aquilo, nada. Porque se Deus ficasse triste com a humanidade, hoje ele estaria numa profunda depressão, ainda mais no Brasil, ainda mais vendo o nosso Brasil. Coração do mundo, não é? Como se diz, pátria do Evangelho. E aí Deus estaria muito deprimido, uma depressão profunda. Essa primeira parte deu origem depois ao livro A Gênese. A segunda parte, o mundo espiritual, que constitui 53%. E vai constituir o livro dos médiuns. E tem 119 desdobramentos. Desdobramentos são os comentários de Kardec às perguntas. A quarta parte, das esperanças e consolações, que constitui 10% e deram origem ao Céu e Inferno, um livro desconhecido do meio espírita. Quase ninguém lê aquilo. Mas é um livro notável, extraordinário e interessante. A primeira parte, muito interessante, é que a pessoa olha assim, começa a ler, larga para lá. Ali nós vamos encontrar algo extraordinário na primeira parte, do capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, que tem 33 itens. Aí nós vamos saber o seguinte: logo nas 2 ou 3 primeiras questões do código, primeiros itens do código, Kardec vai colocar da seguinte maneira: o espírito encontra, com as minhas palavras, no mundo espiritual, o resultado que ele fez na Terra. E aí fala assim, na sequência: felicidade completa só com a perfeição. E aí nós vamos ficar sabendo por que nós não somos felizes. Nós temos momentos de felicidade, mas nós não somos felizes propriamente, como queríamos, não é? Então, por quê?
Porque felicidade completa só com a perfeição. E nós somos imperfeitos. E Kardec ainda coloca mais. Ele diz assim, que quem tem 10 imperfeições e venceu 4 ou venceu 6, já está mais próximo da felicidade. E aí vamos fazer um link lá com as leis morais. Questão 614 das leis morais. Kardec pergunta assim, o que é a lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. E o homem só é feliz quando dela se afasta. Olha que interessante o Livro dos Espíritos, absolutamente interligado com o céu e o inferno, nessa parte do Código Penal. E aí nós vamos perceber que felicidade completa só com a perfeição. E quanto mais nós nos afastamos da lei divina, mais infelizes somos ou seremos. Então a questão é essa, né? Entender bem isso. E depois vem a conclusão, que tem 9 itens. Eu estou correndo um pouquinho por causa do horário. A missão do Espiritismo, afinal de contas, qual é? Esclarecer, primeira coisa. O esclarecimento é o passar esses ensinamentos, resgatar tudo isso que era necessário do conhecimento humano, trazer já contextualizado no século XIX, e hoje nós estamos ainda procurando aprofundar esses conhecimentos. É claro que isso proporciona à criatura o esclarecimento. É uma fé raciocinada, como eu disse. Nós precisamos pensar. O Espiritismo nos convida a pensar. Agora, ele consola porque esclarece. Porque se não esclarecesse, não consolava. Uma pessoa tem lá a perda de um ente querido. Você vai chegar lá e falar assim, fatalidade, estava escrito, Deus quis assim. Aquelas frases de efeito, né? Agora, o Espiritismo tem outra explicação. Por isso que as pessoas, muitas vezes, diante da perda de um ente querido, perda entre aspas, vai procurar o Espiritismo. O que o Espiritismo diz? Onde está meu filho? Onde isso, onde aquilo? Não sei se vocês viram o Datena fazendo um depoimento, eu fico lendo o Facebook, né? Vocês já viram, né? Não é muito não, mas é um pouquinho. Então, o Datena contou o caso do filho deles, que foi muito emocionante. Um dos filhos dele quase se acabou nas drogas, pela dependência química, pela vida que ele cada vez mais ia afundando, né? Aí ele conta uma coisa muito importante. Ele resolveu levar o filho aonde? No Chico Xavier. Levou o filho no Chico Xavier. E chegando lá, o Chico atendeu o filho dele. E a certa altura, as mãos dele se encontraram, do Chico e do filho. A partir daquele momento, o filho contou depois, que ele sentiu como que saindo de dentro dele uma coisa estranha, um peso, uma coisa diferente. Foi a última vez que ele usou droga, foi nas vésperas de ir para lá. Nunca mais usou, hoje é casado, tem filho e tudo mais. Então, naquele momento, a equipe espiritual do Chico curou esse rapaz. Porque tinha, com certeza, algum mérito, algum proveito, porque essas coisas tudo depende do merecimento, do momento, do que a pessoa pode ainda cumprir, do que pode fazer, do exemplo que está dando. Achei isso notável. Porque Chico era realmente assim. Então, houve a cura ali do rapaz. Ele nunca mais usou drogas. E ele teve a coragem de contar isso. O Datena, não é? Então, foi muito bom. Embora eu não ouça o Datena, porque acho que às vezes ele meio assim, é um pouquinho agressivo, né? Mas ele contou o caso muito bonito, eu não ouvi. Foi depoimento que está nessa explicação no Facebook. Muito bem. Então, esclarece, consola, cristianizar, ou seja, trazer Jesus de volta. O que está faltando no mundo é isso, meus irmãos, os ensinamentos do Cristo. Vejamos essas criaturas que estão aí, os corruptos, os desonestos, os violentos, porque a corrupção é uma violência em determinados aspectos, né? Ela é uma violência. Então, os violentos, de maneira geral, muitas vezes se dizem católicos, muitos vão à missa, outros vão lá nas igrejas. Então, por fim, que adianta isso se o Cristo não está presente?
Humberto Roden, que é um filósofo espiritualista, hoje ele fala assim, hoje é muito difícil encontrar o Cristo no cristianismo. E é verdade, porque Jesus não está presente ali, não está nem mencionado, né? E no outro aspecto é libertar. A doutrina nos liberta das peias do passado, dos grilhões do passado, porque ela vai nos dando condições de resgatar a nós mesmos. Ela é a religião cósmica do amor. Há um ponto que também quero mencionar, que está na introdução número 13, que é a ciência do infinito. Kardec tem essa expressão. Primeiramente, antes de ler ali, eu vou explicar o contexto. Kardec está mencionando o seguinte, nesse item 13 da introdução. Para se formar um médico, é necessário muitos e muitos anos, são necessários muitos e muitos anos de estudo. Para se formar um sábio, é necessária quase que a vida toda. Mas para alcançar a ciência do infinito, não tem tempo, é o próprio infinito. Porque sendo nós espíritos imortais, nós vamos ter diante de nós a ciência do infinito. Isso é uma coisa inconcebível até então. Nós não pensávamos uma coisa dessa. Agora, ele acrescenta, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito, ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso e interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de se admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Claro, é o tempo infinito que diante de nós. Porque quando nós passarmos para a nossa pátria de origem, de lá viemos e para lá retornaremos, é claro que nós vamos conviver com a imortalidade, com a nossa própria imortalidade. E isso é algo que a nossa mente, às vezes, no momento atual, ainda não alcança. Não é? Nós ainda não temos uma noção mais precisa sobre isso. Este que está aparecendo aí é Leon Denis. E ele vai falar, não sei por que deu esse pulo, e ele vai falar o seguinte: um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. Escreveu isso na primeira década do século XIX. O livro O Problema do Ser, aliás, do século XX. O Problema do Ser, do Destino e da Dor foi lançado no início do século XX. Então, supõe-se que ele escreveu isso no final do século XIX e início do século XX. Olha o que ele diz. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser refeita. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida, sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente, para os cimos da natureza e do pensamento. Aqui nós vamos começar agora o assunto educação, porque o tema é 160 anos do Livro dos Espíritos, Educando Almas. E é exatamente Leon Denis, que naquela época já estava sentindo, percebendo que a educação tinha que ser refeita. Agora imagina hoje. Hoje, se Leon Denis estivesse aqui, ele falava assim, não tem mais jeito. Porque tem, a gente sabe, né? Mas quase a gente pensa que não tem. Então, a educação, como ele diz, é o mais poderoso fator de progresso, pois contém em si todo o futuro, claro. E aí vai por aqui, nós já vamos vendo que ele aprofunda um pouco mais, dizendo que a educação completa é aquela que traz noções sobre não apenas a vida visível, como a invisível. E aí só a doutrina espírita, para nos mostrar o outro lado da vida. O Problema do Ser, do Destino e da Dor é um dos mais belos livros que eu já li nessa vida. Então, ele é o meu livro de cabeceira predileto. Agora, vejamos Emmanuel numa página maravilhosa, cujo título é
Educa. É o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Educa é uma mensagem fantástica. E a certa altura, Emmanuel diz assim: o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Vamos parar aqui um pouco. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Sim, todos nós, todo ser humano, porque todos fomos criados por Deus. Deus é o Pai, Deus é o Criador. Claro que nós temos o gene divino em nós. Essa revelação é simplesmente fantástica, importantíssima. Aí ele acrescenta: Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. E agora nós vamos fazer umas reflexões. Há 400 anos, o poeta Kabir, da Índia, ele vai falar o seguinte, mais ou menos 400 anos. Todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas que poucos sabem que o oceano está contido na gota. Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Nós somos a gota e Deus é o oceano. Oceano infinito, que nós não temos condições de dimensionar. Então, somos essa gotinha que estamos no oceano divino. E o oceano está na gotinha. É o gene da divindade em nós. Essa revelação é uma coisa, assim, imensurável. E aí nós vamos também fazer uma ligação, uma conexão com o momento, vamos lá 2000 anos atrás. Jesus está lá. Vem um grupo de fariseus para fazer uma pergunta para Jesus. Jesus falava muito do reino, o reino de Deus, o reino dos céus. E os fariseus chegaram perto de Jesus e perguntaram: Senhor, aonde fica o reino de Deus? Achando que era um local. E Jesus vai dizer: o reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Claro que eu imagino que os fariseus não gostaram da resposta e devem ter saído dali aborrecidos. O Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Mas aí traz para nós, vamos ver. Trazemos em nós o gene da divindade. Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Então, onde está o reino? O reino está dentro de vós. Aonde? No cérebro, nos dendritos. Aonde está o cérebro? Aliás, o reino dentro do cérebro, não é? Então, nós vamos começar a pensar que o reino está na nossa consciência. Porque aí nós vamos falar sobre a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Porque Kardec faz uma das maiores perguntas e das melhores perguntas que ele faz em toda a codificação. Aonde fica o reino de Deus? Ou aonde está escrita, melhor dizendo, aonde está escrita a lei divina? Qual é a resposta? Na consciência. Aonde está o reino? Dentro de vós, na consciência. Aonde está o gene? Na consciência, só pode ser. Então, nós começamos a ter uma nova visão de nós mesmos, o que é muito importante, porque nós somos filhos de Deus, trazemos o gene divino em nós, trazemos o reino de Deus em nós. E é tão importante que Jesus colocou na prece do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E as coisas vão assim se encaminhando. Aí, na parte final dessa notável mensagem de Emmanuel, ele diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. É a questão 30, é a mensagem 30 desse livro Fonte Viva. E aí agora nós temos uma outra visão muito mais profunda.
O reino de Deus não está nos neurônios, no cérebro, em qualquer lugar, nas sinapses, nos dendritos, que fazem parte do cérebro. Porque morreu o corpo físico, ficou o quê? A alma, ficou o espírito, que traz em si isso todo aí, esses atributos todos, essas condições todas que nós acabamos de mencionar. Então já temos uma noção que vai ser muito importante para entendermos o processo da educação em nós, em nossa família, na humanidade de maneira geral. Agora vem Kardec e diz assim: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Na verdade, isso tudo aí significa também condicionamentos, hábitos. Nós somos condicionados, nós temos condicionamentos variados, muitos, que são hábitos arraigados, que às vezes a pessoa fala assim: eu não mudo, eu não quero mudar, eu tenho meus hábitos, eu tenho minha forma de vida, eu não quero mudar. Está perdendo uma grande oportunidade de ter uma vida melhor, até mais, vamos dizer, intensa, porque a mudança, ela é muito boa, ela é saudável, ela dá trabalho, às vezes até sofrimento, mas depois ela dá um benefício, ela traz um benefício muito grande. E quando a pessoa diz assim: eu não posso mudar, não consigo, ela bloqueou. Agora, se ela fala: eu penso em mudar, vou fazer um esforço para mudar, aí é diferente. É importante mudar. A questão 685, letra A, de O Livro dos Espíritos. Agora, olha o que Kardec diz. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de se admirar as consequências desastrosas que daí resultam. É incrível que ele escreveu isso em meados do século XIX, mas ele poderia escrever hoje. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todo dia é lançado na torrente da população brasileira mundial, sem princípios, sem freios, e entregue seus próprios instintos, serão de se admirar as consequências desastrosas que resultam disso tudo? Então, é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil, por exemplo. Sem educação, sem freio, sem nada. A minha família é uma família de professores. Eu falo assim, aqui, na minha família todo mundo gosta de sofrer, porque professor hoje sofre muito. Não é pouco não, é muito. O professor idealista, o professor que pensa no aluno, no progresso do aluno, que se desdobra para fazer isso. Então, eu tenho 3 professoras na família, minhas filhas. E, no caso, elas têm passado muitos problemas, muitos. Porque os alunos hoje não respeitam o professor de maneira nenhuma. Enquanto o professor está falando, eles estão gritando, eles estão brigando, eles estão falando palavrões, eles estão falando uns com os outros. Tem alguns meninos que já ficam pegando nas meninas. E aí, olha, é uma coisa terrível. Manda para fora, não manda para fora, zanga, grita, fala. Então é muito difícil captar a atenção dessas crianças. E não são só pequenos, não. São desde os 7, 8 anos até os 12, 14. Porque minhas filhas, uma é professora do ensino fundamental, essa sofre mais, do 3º ano fundamental. A outra é que era o científico, né? Hoje é o médio. E então, agora sobe um pouco mais, melhora um pouquinho, né? E aí você vê assim, a ideia hoje dos jovens, das crianças, é uma coisa absurda. O garoto de 8 anos falou com a minha filha: ô professora, o meu pai já me ensinou a tirar com 3 oitão. Aí a minha filha me contou. Aí eu falei: mas o que é 3 oitão, minha filha? Ela falou assim: é um revólver 38. O garoto disse com 8 anos que ele já sabia tirar com revólver 38, que o pai ensinou.
Então, você tem uma pequena amostra do que é o problema hoje do professor. Então, essas crianças, elas mesmas, minhas filhas, comentam, é muito difícil porque dá pena, a gente fica assim penalizada, compadecida de ver esses alunos, essas crianças, porque eles não têm esperança de vida, porque o pai é um traficante, já está preso, é um assassino, é um assaltante, é qualquer coisa. A mãe é uma prostituta, a mãe, cada filho é de um homem, ou então a mãe também já está presa, ou então a mãe também é drogada, é qualquer coisa. Então, eles não têm esperança. Eles não têm, assim, uma ideia de como que vai ser a vida deles, alguma coisa encaminhando, uma pobreza grande. Então, é difícil hoje em dia conviver com essas coisas todas. Por isso, é de se admirar as consequências desastrosas que acontecem mesmo. Consequências que a gente está vendo aí, né? Agora, um outro trecho em que Kardec fala: a cura do egoísmo só se obterá pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Essa já é a questão 917. Agora nós vamos falar de um vulto muito importante que é Jacques Delors. O Jacques Delors, ele foi convidado, ele é um francês, hoje com 91 anos de idade. Então, este homem foi convidado pela Unesco para fazer parte, para presidir, há alguns anos atrás, a Comissão Internacional sobre a Educação no século XXI. E ele, o resultado do trabalho dele, ele escreveu um livro, Educação, um tesouro a ser descoberto. Então, aí, este homem, olha o que ele fala. A educação, isso é importante fazer as comparações entre os textos da doutrina e esses vultos assim famosos, né? E nessa área ele é um dos mais famosos no momento. A educação, ao longo de toda a vida, é uma construção contínua da pessoa humana, do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e agir. Deve levá-la a tomar consciência de si própria e do meio que a envolve e a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade. Então, teoricamente, seria assim, não é? Para ajudar a pessoa humana. Agora, depois ele fala da família. A família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo, assim como a transmissão dos valores e normas. Esse livro dele é muito usado pelos professores em faculdades, em momentos mais avançados, né, de ensino, de instrução e tudo mais. E no caso aqui, ele já está falando que a educação, ela é contínua, é uma construção. E nós temos, a nossa vida é toda essa construção. A própria doutrina nos ensina isso, né? Como nós vamos nos construindo. E com o processo educativo, a coisa vai ficando mais profunda, mais impregnada de uma compreensão mais ampla da vida e da importância da educação. Mas o Jacques Delors, ele vai falar o seguinte, que eu achei da maior importância. A dimensão espiritual, olha bem, gente, a dimensão espiritual deve estar no centro da nossa reflexão sobre educação. Esse homem, que não tem conhecimento nenhum do espiritismo, está dizendo a respeito da dimensão espiritual da vida, não é? Que deve estar sempre no centro de qualquer reflexão, de qualquer curso, de qualquer coisa ligada à educação. Então, isso está no relatório para a Unesco que Jacques Delors escreveu. Kardec faz uma pergunta a certa altura, lá no Livro dos Espíritos. As leis não deveriam ser mais severas? Ele vendo as situações
dos países, de muitas coisas. Então ele faz essa pergunta. A resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que ele a secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. E aí a gente vê que essa educação, começando no berço, essa educação que na doutrina espírita está também correlacionada com a evangelização da criança, faz parte de um processo educativo muito mais amplo, muito mais belo, muito mais profundo, porque a criança está sendo evangelizada. E aí é muito importante isso. Essas crianças de hoje, elas têm uma inteligência espantosa. Quem lida com criança hoje em dia, de 1, 2, 3 anos, você já vê nessas de 1, 2, 3 anos, é uma coisa impressionante. A inteligência delas, a capacidade de aprender a falar, de aprender a construir frases, de aprender a dar opinião, de falar, de exigir, de fazer exigências. É fantástico esse grupo de espíritos que nós sabemos estão vindo por causa da grande transição planetária. Nós estamos vivendo o momento da grande transição. Sabemos que o nosso planeta é um planeta na categoria dos mundos de provas e expiações, conforme está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Planeta de provas e expiações. Abaixo de nós, só os mundos primitivos. É lógico, portanto, que a Terra está em penúltimo lugar. Porque abaixo de nós só o último. Então nós estamos no penúltimo. E isso não é nada bom. Agora, vamos passar para um degrau assim. Regeneração. Mas depende de quê? Do planeta? É o planeta que vai melhorar condições geográficas, geológicas? É qualquer coisa assim? Não. Depende da humanidade. Quem vai passar para o planeta, para a regeneração, é a humanidade, não o planeta. Agora, a humanidade vai passar. Eu costumo dizer que vai levar pelo menos 1000 anos. Menos do que isso não sai, não. Porque 500 anos vai ser pouco para dar uma melhorada geral. 500 anos. Para a mudança de planeta de provas e expiações para a regeneração é uma mudança de padrão vibratório. Porque o planeta de regeneração tem um padrão vibratório mais elevado. E quem vai elevar o padrão vibratório? O ser humano. Essas pessoas, hoje, que já são pessoas do bem, como se diz, de bem e do bem, essas pessoas que estão passando, às vezes, por muito sofrimento, elas começam a querer a paz, elas começam a querer um mundo melhor. Desde o momento que elas estão tentando, querendo um mundo melhor, elas mudam o padrão vibratório. Nós, por exemplo, quando é que nós elevamos o nosso padrão vibratório? Quando oramos. Quando oramos, nosso padrão vibratório se eleva. Mas não é aquela prece assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, assim tudo decorada desse jeito, olhando tudo sem prestar atenção na prece. É uma prece que sai da nossa alma, não é? Muito bem, então mudou o padrão vibratório, melhorou. E quando fazemos o bem, nós melhoramos o nosso padrão vibratório. E se essa permanência no bem for maior, for constante, nós vamos mudar o padrão vibratório do nosso mundo interior. E assim um grupo grande fazendo, e um grupo, e o maior, e maior, e maior, e maior, pode acontecer que o planeta de regeneração se instale. Enquanto isto, os violentos vão para o mundo inferior. Eles vão para o mundo primitivo. É castigo divino? Deus está castigando? Não é castigo divino. Por que eles vão para o mundo inferior? Porque o padrão vibratório deles é inferior. E é na mesma frequência vibratória do mundo primitivo. E eles, por atração vibratória, eles vão para o mundo primitivo, que é de acordo com o que eles estão apresentando no seu teor vibratório, né? No seu tônus vibratório,
digamos assim. Agora, ficam lá para toda a eternidade, porque ali vai configurar como se fosse o inferno? Não, não ficam lá por toda a eternidade. Se mostrarem arrependimento, remorso, desejo de mudar, desejo de melhorar, vão melhorando também o próprio padrão vibratório. Saudade de entes queridos, essas coisas todas. Então, o que acontece? Esses que já estão melhorando podem voltar para o nosso planeta já regenerado. Aí, meus irmãos, compete a nós. Nós vamos ser do planeta regenerado? Vamos nos inscrever também, né? Queremos ser e tal, mas inscrevendo com atitudes, com ações, com melhoria da nossa vida, em todos os aspectos, né? Elevação, tudo isso. Agora, Jesus já falava sobre isso. No Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esses é que vão ficar, mansos e pacíficos. Os bons, propensos ao bem, vão ficar. E aí, eu sempre tenho dito o seguinte, não é? Eu já estou com uma certa idade, não é assim tanta, mas já é bastante. Então, tem muito jovem aqui na plateia. Quem vai preparar o mundo de regeneração? Vocês. Nós, os mais, me incluo em primeiro lugar, mas alguém mais assim que esteja nessa faixa aproximada da minha, nós vamos passar por lá de lá. Agora, quem fica aí, prepara o mundo de regeneração, porque depois, quando eu voltar, já está tudo preparado. Então, é a minha programação. A programação é essa, né? Eu brinco assim porque, na verdade, né? O meu ciclo está acabando, né? Agora, os que ficam vão elevar o padrão vibratório. Mas as crianças que estão chegando e que estão vindo lá de uma estrela, daquele grupo das Pleiades, né? Que estão vindo de Alcíone e que já chegaram, grande número, porque estão vindo aos milhares. Não é só meia dúzia, não. Para poder ajudar a mudar tudo, tem que ser muito. Já leram o livro Transição Planetária, de psicografia do Divaldo, né, de Manuel Filomeno de Miranda? Ali está tudo explicado. E eu depois vou comentar este livro e o livro seguinte, Amanhecer de uma Nova Era. Eu escrevi um livro comentando esses dois livros, que é Nas Fronteiras da Nova Era. Então eu comento tudo aquilo que ele ensina ali e acrescento e conto casos e tal, porque eu achei extraordinário as duas obras, extraordinárias. Na sequência, já caminhando para o nosso final, Kardec vai fazer um comentário sobre as crianças. Ele faz uma viagem, e essa viagem está narrada em livro, Viagem Espírita em 1862, que é uma viagem notável de Allan Kardec. Então, ele vai falar o que ele viu nas famílias que ele visitava, a conduta das crianças. Aí ele diz assim, é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas têm um raciocínio precoce, que as torna mais fáceis de serem governadas. Nós as vimos em grande número, de todas as idades e de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos. Isso nem lhes tira a alegria e nem a natural vivacidade. Elas mostram um fundo de docilidade, de brandura e de respeito filial que as leva a obedecer sem dificuldade e as torna mais estudiosas. E vemos que as crianças na evangelização, nas casas espíritas, elas ficam mesmo mais compreensivas, mais dóceis. Muitas vezes as casas espíritas adotam aplicar passe também nas crianças, porque algumas crianças apresentam uma inquietação muito grande, são crianças TDAH, né? Como se diz hoje em dia, hiperativas, e o passe traz mais calma, traz mais... fica melhor, né? A convivência e a conduta da criança naquela vivacidade que é muito grande. E então é importante observar aquilo que Kardec está apontando, o quanto isso é benéfico.
E às vezes nem sempre a gente tem a dimensão disso. E o trabalho com a criança hoje é da maior importância. Essas crianças inteligentíssimas, elas precisam estar recebendo também aulas que estejam à altura da inteligência delas. Eu até há pouco tempo estive conversando com o pessoal da FEB, da Federação Espírita Brasileira, a respeito das aulas, não é? Como que está sendo transmitida uma aula para uma criança, essas crianças de hoje, muito ativas, muito inteligentes. Não se pode mais ser aquelas historinhas antigas do passado. Claro que já estão contextualizadas, já estão aperfeiçoadas e tudo mais, estão fazendo isso. Porque elas não aguentam. Eu tenho um neto que hoje está com 25 anos, imagina você. Esse meu neto, quando ele estava com 6, 7 anos, ele detestava a aula de evangelização. Ele não queria ir, a mãe dele obrigava, e ia, aquela coisa toda e tal. Ele falava que era muito enjoado, não gostava. Quando ele fez 7 para 8 anos, teve um dia que nós estávamos na palestra pública, né? Aí veio ele. Não vou ficar na evangelização, porque a evangelização era em outro andar, no mesmo horário da palestra pública. Eu hoje não vou ficar e tal. Ficou ali do lado da mãe dela e do meu lado. E aí que eu já estava começando, deixamos o menino ficar ali. E era uma amiga minha que estava fazendo a palestra. Ela fez uma palestra sobre a reencarnação. Quando acabou, que nós levantamos, porque para sair, ele virou para mim, para a mãe dele e falou, viu? Eu hoje aprendi mais sobre a reencarnação do que aquelas aulinhas lá de baixo. Aí, a partir daí, ele nunca mais voltou, só ficou lá para assistir palestra. Porque ele não era um menino dessa nova era, porque foi há 25, pode dizer, foi uns 18 anos atrás. Mas acontece que uma pessoa, uma criança inteligente, ela não quer ouvir aquelas aulinhas. Então, ele gostou da palestra. E aí, nunca mais a gente obrigou ele para a evangelização, né? Porque ele nem prestava atenção naquilo e ficava aborrecido. Agora, o irmão dele já gostava. Então, a gente vê como que é cada espírito, né? Outra coisa também, quando estou falando assim a respeito de elevar o padrão vibratório, nós vemos muitas vezes que a TV mostra, quando há, por exemplo, um homem-bomba que explode um supermercado, um ataque dos islâmicos lá, que atacam a cidade e aquilo e tal, e morre muita gente. Então, aí aparecem aquelas imagens dos pais, das mães, né, que vão lá pegar aquelas crianças que morreram, aquela dor, aquele sofrimento. Aí aparece assim na tela, né, aquela fisionomia de dor, de tristeza. Essas pessoas querem paz. Essas pessoas estão sofrendo tanto que elas querem paz, elas não querem mais nada que seja de conturbação, que seja de agressão, mas não tem jeito, porque os mandantes, né, as autoridades, elas não estão passando por esse mesmo sofrimento. O povo sim que está passando. E esse grupo grande de pessoas que está espalhado pelo mundo, essas pessoas querem paz, querem viver melhor, querem viver em paz. É claro que isso vai demorar muito, porque o ser humano ainda é muito egoísta, os mandantes, as autoridades, né, não estão tentando ajudar de uma maneira que possa minorar o sofrimento daquelas criaturas. Por isso, esse grupo sofrido de pessoas já está com um padrão vibratório elevado no sentido do grande sofrimento que estão passando. E aí, seja que religião for ou de religião nenhuma, essas pessoas pedem a um ser supremo alguma coisa que possa aliviar esse sofrimento que elas estão atravessando. Então, meus irmãos, essa transição planetária é a mudança exatamente necessária para separar, como está no Evangelho, né, o joio do trigo, para separar aquele que fica porque merece ficar. E o outro que não merece, que ainda não tem a condição, ele vai ser banido. E finalizando, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Sabemos, né? Jesus. Comentário de Kardec. Deus nos oferece
como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. É a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nós sabemos que Jesus é o mestre por excelência, é o pedagogo por excelência, é o médico das almas por excelência, é o educador. Então, o Evangelho traz para nós os princípios necessários para isso. Tudo aquilo que nós vamos, aos poucos, apreendendo através desses conceitos luminosos que o Evangelho do Cristo apresenta e que o Espiritismo resgatou. Nós agora vamos apresentar um PowerPoint, Render Graças. E nós vamos também render graças. A música está saindo? Está em boa altura? Tá bom? Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida. No mundo maravilhoso é que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade, agradecendo ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. Portanto, nós estamos rendendo graças a Deus nesse momento. Rendendo graças por termos a doutrina dos Espíritos, por aprendermos com ela o significado da vida, a importância da nossa atual reencarnação. Os benfeitores espirituais têm falado muito isso, que essa é a mais importante reencarnação desse grupo todinho que está aqui reencarnado no momento, entre todas as que nós já tivemos, exatamente pela mudança, por tudo isso que está acontecendo, e que devamos aproveitar o melhor possível os nossos dias terrenos, trabalhar no bem, elevar o nosso padrão vibratório no bem, na prece, na compreensão da vida. A Joana de Ângeles fala que o Espiritismo possibilita no ser humano novas construções mentais. E é verdade. Nós estamos agora tendo condições de formularmos novas construções mentais por tudo isso que o Espiritismo nos ensina. É a expansão da consciência, que vai cada vez mais se expandindo. E aí nós nos tornamos cada vez mais também cidadãos do universo. Que nós possamos, meus irmãos, fazer tudo isso, né? Procurar uns poucos, um pouco mais, vamos conseguindo, não é do minuto para outro que há a mudança, mas é gradual, desde que tenhamos nosso esforço. Agradeço muito a presença de todos
Que Jesus abençoe esta casa, as casas aqui representadas, os lares. E vamos aproveitar que a doutrina espírita nos está educando para a era nova. Muito obrigada e até uma próxima vez.